Bom dia, boa tarde ou boa noite, então, para todos os alunos. Hoje iniciamos o nosso estudo sobre calor latente e, com isso, o segundo bloco do segundo trimestre. Né? A nossa primeira atividade vai ser baseada nesse conteúdo aqui, calor latente, que faz parte da calorimetria e termologia. Eu sou o professor João Vitor e sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Bem, então, para lembrar a diferença entre calor sensível e calor latente, o calor sensível é o calor que produz mudanças de temperatura em um corpo. Então, aquele trabalho que vocês fizeram usando a equação Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT, aquele ΔT aparecia justamente porque a gente estava mexendo com o calor sensível. Então, por exemplo, a parte metálica de uma panela aumentando sua temperatura no fogão. Então, aqui a gente vê uma panela de ferro. Se a gente esquentar a panela, ela vai aumentar a temperatura, mas ela não vai mudar de estado físico, ou seja, ela não vai chegar a derreter ou evaporar, né? Ela vai ficar no estado sólido. Já o calor latente é o calor que modifica o estado físico de um corpo, mas aqui agora a gente vai olhar para esse lado, mas não varia a sua temperatura. Por exemplo, o gelo derretendo a 0 graus Celsius. Então aqui tem a imagem de um gelo derretendo. Qualquer mudança de estado, por exemplo, se a gente tem um álcool, esse álcool etílico de cozinha, se a gente deixar ele aberto, ele começa a evaporar. A hora que ele está evaporando, ele recebe um calor latente. A água também, quando ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, ela está recebendo um calor latente, tá? Lembrando que na hora que ela está mudando de estado, ela não muda a temperatura, ela só muda o estado físico. Bem, então, o calor latente é a quantidade de calor que algum material deve receber para que 1 grama dele mude de estado físico. Lembre-se que na mudança de estado não ocorre mudança de temperatura, tá bom? Então, aqui a gente usa ou caloria por grama para calor latente, ou joule por quilo, né? Isso aí no sistema internacional a gente trabalha com joule e quilo. Lembrando que um joule é mais ou menos ou melhor, uma caloria mais ou menos 4,18 joules, como a gente viu anteriormente, tá? Então, matematicamente, o calor latente é definido como a quantidade de calor que um corpo tem que receber ou liberar para mudar de fase, divididos pela massa. Veja que quanto mais calor ou quanto maior a quantidade de energia que ele tem que receber, maior vai ser o calor latente, certo? E quanto menor a massa do corpo, mais calor latente precisa ali para ele mudar de estado físico. Então, diferentes tipos de calor latente exemplos. No estudo do calor latente, existe o calor latente de fusão e o de vaporização. O primeiro relaciona mudanças de fase entre estado sólido e líquido, e o segundo entre líquido e gasoso. Então, a gente, como viu na última atividade, tem alguns estados físicos. Os principais e os que a gente mais trabalha são os 3: sólido, líquido e gasoso. Então, toda vez que um corpo está mudando de estado sólido para o líquido, é o calor latente de fusão envolvido. E toda vez que ele muda de estado líquido para gasoso ou vice-versa, é o calor de vaporização envolvido. Só quero fazer uma observação na seguinte, ó. Também é possível encontrar o calor latente de solidificação e liquefação. Eles são iguais aos citados antes, mas com sinal negativo, pois significa que o corpo está liberando calor e diminuindo sua temperatura, tá? Então, o calor latente de fusão é a energia necessária para o corpo mudar do estado sólido para líquido. E o contrário, às vezes é chamado de calor de fusão, calor latente de fusão, mas principalmente de calor latente de solidificação, tá bom, gente? O nome aqui é bem de acordo com a fase que a gente está trabalhando. Então veja que o calor latente de vaporização é maior que o de fusão, pois é preciso de mais energia para transformar um líquido em gás do que um sólido em líquido. Vamos pegar aqui, ó, praticamente todos os exemplos, na verdade todas as substâncias aqui, elas têm um calor latente de vaporização maior que o fusão. A água, por exemplo, para a gente mudar 1 grama de água, 1 grama de gelo para água, a gente precisa de 80 calorias. Mas se a gente tem 1 grama de água, para mudar para vapor d'água, a gente precisa de 540 calorias. Por que isso acontece? Imagina que as substâncias estão todas juntas,
Quando a gente vai mudar de fase, a gente viu que o estado sólido, elas estão bem juntinhas, as moléculas e átomos de uma substância. No estado líquido, elas estão um pouco mais separadas, e no estado gasoso, elas estão bem mais separadas. Então, no estado sólido, elas estão bem juntinhas. Um calor que você coloca ali, elas já começam a se separar e ela vai para o estado líquido. Agora, do estado líquido para o estado gasoso, elas já estão separadas. Então, você precisa colocar mais energia ali, muito mais energia, para continuar separando. Tá? É uma maneira que ajuda a gente a entender o que está acontecendo ali. Então, para transformar de sólido para líquido, geralmente é mais fácil em termos de energia. Né? Menos energia precisa ser colocada lá. Menos energia precisa ser envolvida no processo. Muito bem, então agora vamos aos exemplos e a parte matemática. Qual a energia necessária para que 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius se transforme em água? Então vamos lá. A palavra energia, nesse caso, toda vez que a gente fala energia, a gente está querendo se referir a calor, que é uma forma de energia. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, basta usar a equação Q igual a ml, tá? Ou aqui o que a gente fala é a equação Q-mole, ou Q-moleza. Bom, para saber, aqui a gente tem o gelo a 0 graus Celsius e ele está prestes a se transformar em água. Nesse caso, veja que não há mudança de temperatura, então eu posso usar o Q-mole porque tem mudança de estado físico. Se ele tivesse a menos 5 graus Celsius, aí eu não poderia usar direto o Q-mole, como a gente vai ver. Mas como ele está prestes a mudar de estado, a gente pode. Então a massa 100 gramas, o calor latente de fusão 80 calorias por grama, basta a gente jogar os valores. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Então a gente precisa dar 8.000 calorias para um cubo de gelo de 100 gramas se transformar em água. Agora, um exemplo parecido, só que do álcool etílico. Então, considerando que o ponto de ebulição do álcool etílico é 78 graus Celsius e seu calor latente de vaporização é 204 calorias por grama, qual deve ser a quantidade de calor que 50 gramas desse álcool a essa temperatura deve receber para mudar do estado do líquido para o gasoso? Novamente, a gente só utiliza a equação anterior. Mudança de estado físico, usamos a Q-moleza. É Q-moleza isso aqui, né? A massa, 50 gramas. Veja, aqui novamente, como a temperatura do álcool está a 78 graus Celsius, essa temperatura ele já começa a passar para o gasoso, não há mudança de temperatura aqui, só mudança de fase, a gente pode usar a equação Q-mole, tá bom? Então, 50 gramas, calor de vaporização 204, multiplicando os dois dá 10.200 calorias, certo? Veja que, se fosse ao contrário, a gente tivesse álcool no estado de vapor e tivesse se voltando a se transformar em líquido, nessas mesmas situações, 50 gramas, 78 graus Celsius, só que em vapor. Como é que ficaria a continha? Ficaria bem parecida, apenas com sinal negativo aqui no L, e seria menos 10.200 calorias. Aqui no nosso exercício, esse da maneira que está 10.200 calorias, porque ele tem que receber 10.200 calorias para se transformar em vapor. Caso fosse o processo inverso, aqui fosse negativo, ele teria que liberar, apareceria menos 10.200, ele teria que liberar 10.200 calorias para se transformar no estado líquido, tá? Muito bem, então aqui vocês já devem ter visto isso aqui, né, mas é sempre bom relembrar, ou até ver pela primeira vez, para quem não viu, pontos de fusão e de ebulição. Então, o ponto de fusão corresponde à temperatura que o material passa do estado sólido para o líquido, ou vice-versa. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, então ela passa do estado sólido para líquido e líquido para sólido nessa temperatura. E do álcool é menos 114 graus Celsius. Então, a gente poderia ter esses álcool etílico, esses álcools que a gente usa aí na cozinha, em estado sólido? Poderia, mas só que teria que ser uma temperatura baixíssima, né? Menos 114 graus Celsius. E o ponto de ebulição, ela corresponde à temperatura que o material passa do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e do álcool é 78 graus Celsius. Gente, então aqui eu só gostaria de ressaltar que a água, ela tem um ponto de ebulição maior que o álcool. Então, o álcool, se a gente deixar ele aberto, né, esses álcools de cozinha, ele evapora mais rápido que
água. Por quê? Claro que na cozinha não vai chegar a 78 graus Celsius, mas como a temperatura de ebulição é menor, nem todas as moléculas ali do álcool precisam chegar a essa temperatura para começar a evaporar. Depende de alguns outros fatores. É mais ou menos a mesma ideia de roupas no varal, tá? E, por exemplo, a gente sabe que roupas no varal, elas estão molhadas, não precisa chegar a 100 graus Celsius para começar a evaporar. Claro que vai demorar mais, vai. Se a gente, por exemplo, colocasse alguma coisa quente ali, acendesse um fogo que chegasse a essa temperatura, ia evaporar bem rápido. Mas só essa observação aqui que isso explica por que o álcool é mais volátil que a água. Volátil, o que isso significa? Que evapora mais rápido. Então, esses valores valem para o valor de pressão de uma atmosfera, que a gente fala de 1 atm. Então, aqui é interessante, e quando a pressão for maior? Bom, quando a pressão for maior, as substâncias geralmente têm um ponto de fusão e ebulição maior. Por quê? O que é pressão? A gente vai ver mais para frente. É como se fosse uma força ali nas substâncias de uma substância que não deixa elas se separar. Então é mais difícil elas se separarem para fundirem ou para evaporarem, tá? Então, por exemplo, dentro de uma panela de pressão, como o próprio nome diz, a pressão é maior do que a pressão atmosférica. Então, como o alimento está mais pressionado, o alimento, né, ou a água, ou o que está junto ali, está mais pressionado, demora mais para o alimento atingir a temperatura. A água demora mais para a água atingir a temperatura de ebulição. E em vez dela entrar no estado gasoso a 100 graus Celsius, a água passa a entrar no estado gasoso a 120 graus Celsius. Ou seja, o alimento fica mais tempo cozinhando. E isso é responsável por fazer com que a panela de pressão seja mais eficiente do que as panelas normais, né? Só tem que tomar os devidos cuidados. Bem, então agora vamos ver um pouco das curvas de aquecimento e resfriamento. Para entendermos melhor o assunto, vamos pensar na transformação de um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor d'água. Tá? Então a gente tem um cubinho de gelo a menos 10 graus Celsius e a gente quer transformar ele em vapor d'água. Ele precisa receber energia para subir aos 0 graus Celsius e receber mais energia para mudar de fase, a temperatura constante. Uma vez que se transforma em água, ele precisa continuar ganhando energia para atingir 100 graus Celsius. E por fim, precisa receber mais energia ainda para se transformar em vapor d'água a 100 graus Celsius. Como que a gente imagina toda essa situação? Aqui, ó, a gente pode ver através dessa nossa curva de aquecimento de um cubo de gelo. Tá? É um gráfico que relaciona a quantidade de calor com a temperatura. Então, a gente tem aqui o cubo de gelo, nessa situação, está menos 80 graus Celsius, certo? Só para a gente pensar. Então, ele está no estado sólido. Veja que essa curva significa que essa curva está indo para a direita, né? Significa que o gelo está recebendo calor e como ela está indo tanto para a direita quanto para cima, além de ele estar recebendo calor, a temperatura dele está aumentando. Aqui a temperatura está com a letra grega θ, mas podemos usar o T também. Então a temperatura está aumentando. Veja que quando ele atinge 0 graus Celsius, ele continua recebendo calor, certo? O cubo de gelo vai se transformando em água, só que a temperatura não muda. Ela está fixa no 0 graus Celsius. Uma vez que o gelo se transformou completamente em água, ele continua recebendo calor, até atingir os 100 graus Celsius. A curva, ou seja, aqui a curva vai para a direita, porque está recebendo calor, e vai para cima, porque está aumentando a temperatura. Chegando aqui no 100 graus Celsius, a água começa a entrar no estado gasoso, de vapor d'água. Então ela continua recebendo calor, só que a temperatura não muda até que toda a água seja transformada em vapor, tá? E por fim, ela recebe mais calor e começa a aumentar a sua temperatura a partir de quando ela estiver 100% no estado gasoso. Então, a curva de aquecimento é justamente o que explica esse fenômeno aqui. E o que seria uma curva de resfriamento? Bem, seria uma curva igualzinha a essa, só que no outro sentido, né? Ela, em vez de crescer assim, ela iria decrescer, como a gente já vai ver mais para frente. Justamente o que está aqui, ó, se estivéssemos pensando no caso contrário, o vapor da água se transformando em gelo, teríamos uma curva de resfriamento. Então, a gente sempre pode usar essas curvas para representar a variação do estado físico de uma substância ao longo de um tempo. Então, aqui tem alguns exemplos. Curva de aquecimento, à esquerda,
e curva de resfriamento à direita, tá bom, gente? Toda vez que a gente tem, assim, uma linha horizontal, significa que a substância está mudando de estado físico, só que não está mudando a temperatura. Aqui a primeira é a fusão nesse sentido e solidificação nesse sentido. Aqui a segunda é ebulição nesse sentido e condensação no sentido contrário, tá bom, gente? A linha horizontal, mais em cima, é sempre o processo de vaporização, onde está passando de líquido para gasoso, ou liquefação, que está passando de líquido de gasoso para líquido. E aqui o processo de fusão, onde está passando de sólido para líquido, ou solidificação, onde está passando de líquido para sólido. E quando a gente tem essas curvas na diagonal assim, é que está no mesmo estado físico, só que mudando a temperatura. Beleza, gente. Então, para finalizar essa parte, só para a gente juntar calor específico e latente. Nos exemplos. Calcule a quantidade de calor necessário para converter totalmente 80 gramas de água a 18 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Então, os dados. O calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do vapor da água é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Então, vamos pensar por partes. A gente precisa converter totalmente 80 gramas de água a 18 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Tá? Então, primeiro, quais são os passos? Transformar essa água a 18 graus Celsius em 100 graus Celsius, tá? No estado líquido. Uma vez que ela atinge 100 graus Celsius, ela precisa continuar recebendo calor para mudar de fase, sem mudar a temperatura. E depois que ela se transforma totalmente em vapor, ela começa a aumentar a temperatura até atingir os 120 graus Celsius. Então, aqui está justamente a parte que eu falei para vocês. Quando ela aquece de 18 graus Celsius a 100 graus Celsius, a gente usa a equação Q-macete. Por quê? Porque aqui a temperatura está variando. Então, essa primeira parte eu vou chamar de Q1. Veja, a massa é 80, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é 100 menos 18, que vai dar 82. Multiplicando todos esses números, dá 6.560 calorias. Beleza? Segunda parte, utilizando o calor latente de fusão, vamos calcular a energia para transformar a água a 100 graus Celsius em vapor. Então aqui a gente precisa ver que a água não está mudando a temperatura, está mudando de estado. Então a gente usa a equação do Q-mole, ou Q-moleza. Usa a massa, veja que a massa de 80 gramas é a mesma durante todo o processo, e o calor latente de vaporização, que é 540. Multiplicando esses valores, a gente obtém 43.200 calorias nesse processo. E por fim, para a gente mudar o vapor d'água, já no estado gasoso, de 100 graus Celsius a 120 graus Celsius, a gente usa novamente o Q-macete. Só que agora, o calor específico do vapor d'água não é mais 1 caloria por grama grau Celsius, e sim 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, a resposta final antes da resposta final, melhor, a parte que a quantidade de calor recebida pelo vapor d'água nesse processo é M vezes C vezes ΔT, que é 80 vezes 0,5 do calor específico do vapor d'água, vezes a variação da temperatura aqui. Multiplicando tudo, eu chego em 800 calorias na resposta final. O que eu quero anotar para vocês, olha, gente, como é bem mais difícil a gente mudar de estado líquido para gasoso, como a gente precisa de muito mais calorias. Aqui a gente precisa de 43.000 calorias. Na primeira fase, para esquentar a água, a gente precisa de 6.560 calorias. E para esquentar o vapor da água, só 800. Já para mudar de estado, é muita energia envolvida. Então a pergunta inicial era qual que é a energia envolvida no processo total? Bom, é só a gente pegar cada uma e somar, né? Q1 mais Q2 mais Q3. Então a resposta final nossa é 50.560 calorias. Beleza, gente? Então aqui eu tenho trouxe o exercício da aula 4 da SED, aquela que estava marcada como obrigatória para fazer no segundo trimestre. Tá? Então, considerando que os valores para o calor específico do gelo e da água ele apresenta os valores, aqui eu vou ler mais rapidinho, tá? Depois vocês olham com calma como eu fiz esse exemplo, mas basicamente é bem parecido com o exercício anterior. Só que aqui, ó, ele quer
Cadê? Ó, determina a energia consumida para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, como dica, ele fala, calcula as etapas do processo individualmente e some os resultados. Então, aqui são as 4 fases, gente. Aumentar a temperatura do cubo de gelo a menos 10 graus Celsius até zero. Depois que o cubo de gelo chega a 0 graus Celsius, transformar ele em água, tá? Aqui não muda a temperatura. Depois que é transformado em água, aumentar a temperatura da água até 100 graus Celsius. E por fim, depois que, que chega a 100 graus Celsius em água, a gente coloca energia para transformar em vapor d'água. Então aqui está as continhas. A primeira aqui, esquentando o gelo, mudança de temperatura, a gente usa o que-macete. Na segunda parte, depois, se você peço para vocês conferirem as contas, tá? E ver se entendeu essa parte. Lembrando também que a massa é 100 gramas durante todo o processo. Na segunda parte, para transformar o gelo em água, que mole, mudança de estado físico. Na terceira parte, para transformar a água de 0 graus Celsius até a água 100 graus Celsius, mudança de temperatura, que macete. E por fim, para transformar toda a água em vapor, 54 mil calorias, né, que a gente usa o que mole. Resposta final, pegamos o resultado do Q1, Q2, Q3 e Q4 e somamos tudo. Então, quem colocou 72.500 calorias naquele exercício da SED, chegou na resposta certa. E para terminar, só para a gente ver como fica a curva de aquecimento do fenômeno apresentado, que inclusive também era uma pergunta, certo? Fica dessa seguinte maneira. O cubo de gelo começa a menos 10 graus Celsius. Quando ele recebe 500 calorias, ele vai recebendo calorias até atingir 500 calorias recebidas, ele chega na casa dos 0 graus Celsius. Chegando no 0 graus Celsius, ele continua recebendo calor até 8.500 calorias para se transformar em água. Veja que aqui não mudou a temperatura, a curva não foi para cima nem para baixo. Depois, a água precisa continuar recebendo caloria até chegar nas 18.500 calorias totais recebidas, onde ela atinge os 100 graus Celsius e começa a se transformar em vapor d'água. E, por fim, ela precisa receber mais uma certa quantidade bem grande de calorias até que a quantidade total seja 72.500 para que ela se transforme totalmente em vapor. Se a gente continuasse, a partir daqui a curva ia subir dessa maneira aqui, na diagonal, porque já estaria tudo no estado gasoso. Muito bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode procurar o professor, que estaria à disposição para ajudá-los. Um abraço a todos e bons estudos.